Um estímulo que seja apresentado no reforçamento operante pode ser emparelhado com outro no condicionamento respondente. Consideramos a aquisição do poder de eliciar uma resposta, agora referimos-nos ao poder de reforçar. Conquanto o reforço seja uma função diferente do estímulo, o processo resultante de emparelhamento de estímulos parece ser o mesmo. Se frequentemente exibimos um prato de alimento a um organismo faminto, o prato vazio eliciará a salivação. Até um certo ponto o prato vazio também reforçará um operante. Podemos demonstrar o reforço condicionado mais rapidamente com estímulos que possam ser melhor controlados. Se a cada vez que acendermos uma luz dermos alimento a um pombo faminto, a luz finalmente se tomará um reforço condicionado. Poderá ser usada para condicionar um operante do mesmo modo que o alimento. Conhecemos algo a respeito de como a luz adquire esta propriedade. Quanto mais vezes a luz for emparelhada com o alimento, mais reforçadora se torna. O alimento não deve vir com um intervalo de tempo muito grande depois da luz, e o poder reforçador perde-se rapidamente se o alimento não for apresentado por muito tempo. Todas estas coisas seriam de esperar na base do nosso conhecimento do condicionamento de estímulos. Os reforçadores condicionados são, com frequência, o produto de contingências naturais. Geralmente, alimento e água são recebidos apenas depois de o organismo ter se ocupado de comportamentos precorrentes, depois de operar sobre o meio a fim de criar a oportunidade de comer e beber. Os estímulos gerados por esse comportamento precorrente tornaram-se então reforçadores. Assim, antes que possamos transferir o alimento do prato à boca com êxito, precisamos chegar até o prato, e todo comportamento que nos aproxima do mesmo será automaticamente reforçado. De start, o comportamento precorrente será mantido em frequência. Isto é muito importante por se saber que apenas uma pequena parte do comportamento é imediatamente reforçada com alimento, água, contato sexual ou outros eventos de óbvia importância biológica. Quando um homem coloca janelas de tempestade em outubro porque um comportamento semelhante no outubro passado foi seguido por um ambiente confortável na casa em janeiro, necessitamos suprir a lacuna entre o comportamento em outubro e o efeito em janeiro. Entre os reforçadores condicionados responsáveis pelo fortalecimento desse comportamento estão certas consequências verbais fornecidas pelo próprio homem ou por seus vizinhos. Muitas vezes é importante, para controlar o comportamento com finalidades práticas, encontrar uma série de eventos que preencham o espaço entre um ato e o reforço primário final. Na psicoterapia e em muitos outros campos, encontramos técnicas que se destinam a criar reforçadores condicionados apropriados. O efeito de providenciar consequências imediatas e eficazes em que as consequências finais tardam é o de melhorar o moral, aumentar o interesse, evitar o desânimo ou corrigir a condição de baixa frequência do operante, que denominamos abulia, e assim por diante. Mais concretamente, é induzir os estudantes a estudar, os empregados a irem ao trabalho, os pacientes a se comportarem de modo socialmente aceitável, etc. A força do operante gerado por um único reforço só se observa sob uma condição de privação adequada. Quando se reforça com alimento, obtém-se controle sobre o homem faminto. Somos reforçados automaticamente, independentemente de qualquer privação particular, quando controlamos o mundo físico com sucesso. Isto pode explicar a tendência de nos empenharmos em tarefas manuais, na criação artística e em esportes tais como boliche, bilhar e tênis. Qualquer organismo que seja reforçado por seu sucesso na manipulação da natureza, independentemente de consequências momentâneas, estará em uma posição favorecida quando consequências importantes se seguirem. Diversos reforçadores generalizados importantes originam-se em ocasiões em que o comportamento é reforçado por outra pessoa. Um caso simples é a atenção. O da criança que se comporta mal para chamar a atenção é bem conhecido. A atenção das pessoas é reforçadora por ser condição necessária para os outros reforços que delas provêm. Em geral, apenas pessoas que atentam para nós reforçam nosso comportamento. A atenção de alguém que poderá com certa probabilidade nos reforçar, os pais, o professor, alguém que amamos, é um reforçador generalizado especialmente bom e produz um comportamento de atrair atenção extremamente forte. Muitas respostas verbais demandam, especificamente, a atenção, por exemplo, olhe, veja, ou o uso vocativo de um nome.
Outras formas características de comportamento comumente fortes porque recebem atenção são fingir doença, ser inoportuno e ser conspícuo, exibicionismo. Muitas vezes a atenção não basta. Outra pessoa provavelmente reforçará apenas aquela parte de nosso comportamento que aprova e qualquer sinal de sua aprovação torna-se assim por si próprio reforçador. O comportamento que evoca um sorriso ou a resposta verbal está certo ou bom ou qualquer outro elogio será fortalecido. Usamos estes reforçadores generalizados para estabelecer e moldar o comportamento dos outros, particularmente na educação. Por exemplo, ensinamos crianças e adultos a falar corretamente dizendo que está certo, quando o comportamento apropriado generalizado ainda mais forte é o afeto. Pode estar especialmente relacionado com o contato sexual como um reforçador primário, mas quando alguém que demonstra afeição fornece igualmente outros tipos de reforços, o efeito é generalizado. É difícil definir, observar e medir a atenção, a aprovação e o afeto. Não são coisas, mas aspectos do comportamento de outros. Suas dimensões físicas sutis oferecem dificuldades não apenas para o cientista que precisa estudá-las, mas também ao indivíduo que por elas é reforçado. Se não podemos facilmente constatar que alguém está prestando atenção ou que aprova ou tem afeto, nosso comportamento não será consistentemente reforçado. Pode, assim, ser fraco, tender a ocorrer em ocasiões erradas, etc. Não sabe o que fazer para conseguir atenção ou afeto, ou quando fazê-lo. A garotinha lutando para obter atenção, o namorado por um sinal de afeto e o artista pela aprovação profissional mostram um comportamento perseverante que resulta do reforço apenas intermitente. Outro reforçador generalizado é a submissão de outros. Quando alguém foi coagido a fornecer vários reforços, qualquer indicação de sua aquiescência vem a se tornar um reforçador generalizado. O fanfarrão é reforçado por sinais de covardia e os membros da classe dominante por sinais de deferência. Prestígio e estima são reforços generalizados apenas na medida em que garantem que as outras pessoas agirão de determinada maneira. Que fazer como bem entende é reforçado, vê-se no comportamento daqueles que controlam pelo controle. As dimensões físicas da submissão geralmente não são tão sutis quanto aquelas da atenção, aprovação ou afeto. O fanfarrão pode insistir em um sinal bem claro de sua dominância e práticas rituais dão ênfase à deferência e ao respeito. Um reforçador generalizado que se distingue por suas especificações físicas é o símbolo. O exemplo mais comum é o dinheiro. É um reforçador generalizado por excelência porque, embora o dinheiro não compre todas as coisas, pode ser permutado por reforçadores primários os mais variados. O comportamento reforçado com o dinheiro é relativamente independente da privação momentânea do organismo, e sua utilidade geral como reforçador depende em parte deste fato. Sua eficácia deve-se também às suas dimensões físicas. Estas permitem uma contingência mais nítida entre comportamento e consequência. Quando somos pagos em dinheiro, sabemos o que nosso comportamento conseguiu e qual o comportamento que o conseguiu. O efeito reforçador pode também ser condicionado com maior eficácia. O valor de troca do dinheiro é mais óbvio que o da atenção, aprovação, afeto ou mesmo submissão. Na educação, por exemplo, o indivíduo comporta-se em parte por causa das notas, graus e diplomas que recebeu. Estes não são facilmente trocáveis por reforços primários como o dinheiro é, mas a possibilidade de troca aí existe. Os símbolos educacionais constituem uma série na qual cada um pode ser trocado pelo seguinte, e o valor comercial ou de prestígio do símbolo final, o diploma, é geralmente claro. Em regra, prêmios, medalhas e bolsas de estudos por notas altas ou habilidades especializadas ou realizações não são associados explicitamente com reforços primários, mas as dimensões físicas definidas dessas recompensas são vantajosas ao se dispor contingências. Geralmente o reforço final é semelhante ao do prestígio ou da estima. É fácil esquecer as origens dos reforçadores generalizados e encará-los como reforçadores por si mesmos. Falamos da necessidade de atenção, aprovação ou afeto, da necessidade do domínio e do amor ao dinheiro como se fossem condições primárias de privação. Mas uma capacidade de ser assim reforçada dificilmente poderia ter evoluído no curto período de tempo durante o qual as condições requeridas prevaleceram. Atenção, aprovação, afeto e submissão, presumivelmente, só existem na sociedade humana há um curto período de tempo, enquanto o processo de evolução se desenvolvia. Além disso,
não representam formas fixas de estimulação, pois dependem das idiosincrasias de cada grupo particular. Na medida em que o afeto é principalmente sexual, pode ser relacionado com uma condição de privação primária, que é até certo ponto independente da história do indivíduo, mas os sinais de afeição que se tornam reforçadores por sua associação com o contato sexual ou com outros reforçadores dificilmente poderiam ser reforçadores por razões genéticas. Os símbolos são de origem ainda mais recente, e quase nunca se sugere seriamente que a necessidade que deles temos seja herdada. Pode-se acompanhar, não poucas vezes, o processo pelo qual uma criança vem a ser reforçada por dinheiro. Não obstante, o amor pelo dinheiro muitas vezes parece ser tão autônomo quanto a necessidade de aprovação, e se nos confinamos à eficácia observada desses reforçadores generalizados, teremos igual razão para supor uma necessidade hereditária de dinheiro. Do mesmo modo que de atenção, aprovação, afeição ou reforçadores generalizados continuam eficazes mesmo quando os reforçadores primários já há muito não os acompanham. Dedicamo-nos a jogos de habilidade pelo simples prazer de jogar. Obtemos atenção e aprovação pelo que são em si. O afeto nem sempre é seguido por um reforço sexual mais explícito. A submissão de outros é reforçadora mesmo quando não a usamos. Um avaro pode ser tão reforçado por dinheiro que morrerá de fome antes de se desfazer dele. Estes fatos observáveis precisam ter o seu lugar em quaisquer considerações teóricas ou práticas. Não significam que os reforços generalizados sejam algo mais que as propriedades físicas dos estímulos observados em cada caso, nem que sejam entidades não físicas a se levar em consideração.